Aleluia. Boa noite, povo de Deus, imparáveis do Senhor. Como vocês estão bonitos daqui de cima. Meu Deus, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu sempre falo que o momento mais importante do culto é ouvirmos a palavra. O louvor nós vimos recentemente através da série O Poder da Oração, que é um lugar também de oração. Porém, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós entramos em um lugar de verdadeiro conhecimento, que é a verdadeira transformação. Então, esse é o ápice do nosso culto. É entender, é ouvir e aprender a palavra de Deus para que a gente lá fora viva e experimente através desta palavra tudo que Ele nos prometeu aqui, que foi escrito um dia, mas que sempre vai valer até a nossa eternidade. Amém? Bom, te convido a abrir a palavra em Romanos 5, versículo 18 e 19. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Meu irmão, eu já quero começar essa introdução da palavra dizendo que hoje é noite de verdadeira transformação. Quantos creem nisso? Eu estou aqui para te dizer que muitas vezes ouvimos que nós estamos prestes a viver uma nova estação no Senhor. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi várias. Hoje começa uma nova estação na sua vida. Hoje começa uma nova estação na sua vida. Pois hoje Deus nos diz, hoje começa uma nova geração na sua vida, através da sua vida. Hoje começa uma nova geração através da sua história. Quando nós lemos essa palavra aqui em Romanos, nós lembramos do que Adão fez lá no início da humanidade. Lá no início, Adão cometeu um pecado por desobediência a Deus. Deus deu uma orientação e Adão não obedeceu. E através de Adão, através da desobediência de Adão, nós acessamos o pecado. Nossas gerações, todas as gerações da humanidade tiveram acesso ao pecado. Em contrapartida, depois veio ao mundo aquele que obedeceu cada orientação de Deus. Aquele que foi obediente, aquele que foi ouvinte, aquele que de fato ficou forte diante a todas as tentações, aquele que disse não a Satanás e disse sempre sim a Deus. Ele veio e nos redimiu e derramou sobre nós a graça. De um lado temos Adão, que colocou sobre nós o pecado na humanidade, e do outro tivemos acesso a Jesus, que obedeceu e derramou sobre nós a graça. Aleluia. Você está conseguindo entender o que um fez e o que o outro trouxe? Eu quero te dizer que todos nós temos um Adão na nossa geração. Cada um de nós aqui temos um Adão na nossa geração. Quando eu falo de gerações, eu estou falando da sua hereditariedade. Eu estou falando de pessoas que vieram antes de você na sua família. O seu pai, a sua mãe, avós, bisavós, tataravós e por aí vai para trás. Alguém foi um Adão em algum momento.
E talvez você seja a primeira pessoa hoje a estar acessando a graça do Senhor. Talvez você seja a primeira pessoa na sua família que está conhecendo Jesus, que está servindo a Jesus, que está de fato sabendo quem é esse Deus que você sempre ouviu falar, talvez, mas você nunca viu na história da sua família alguém viver. Talvez você seja essa primeira pessoa. Talvez você venha de uma família que tiveram algumas pessoas, mas outras não. O fato é que em algum momento, algum Adão na sua família trouxe um pecado para dentro da geração. E nós vamos vivendo ciclos geracionais e muitas vezes não entendendo o porquê, porque eles existem. Heranças hereditárias espirituais existem. Então, em algum momento, alguém da sua família fez algo, disse algo, compactuou com algo que está recaindo sobre você até hoje. Isso é forte, né? Quando a gente para pensar. Então, por isso que nós não podemos só falar de estações. Nós precisamos falar de gerações. Porque quando nós falamos de gerações, nós falamos de libertação. Nós trazemos ao nosso conhecimento coisas que talvez estejam acontecendo na sua vida e você não entende. E ao mesmo tempo que você trata emocionalmente, também é preciso tratar espiritualmente. Porque às vezes você começa a tratar emocionalmente, não entende o porquê aquilo não está sendo quebrado. Porque existe uma hereditariedade espiritual. E hoje nós vamos sair daqui entendendo isso. E o que eu quero que você grave é que hoje não é noite de iniciar uma nova estação, mas uma nova geração. Porque hoje nós estamos libertando gerações. A partir do seu sim, a partir do seu servir, a partir da sua oração, a partir da sua obediência. Nós não viemos para sermos Adão. Nós viemos para refletir a imagem de Jesus. Aquele que obedeceu, aquele que por onde passava, exalava graça. E se nós somos imagem e semelhança desse Jesus, assim nós temos que ser. Aquele que ouvia e buscava a Deus a todo momento. Aquele que cumpria cada chamado de Deus. Aquele que mesmo contra a vontade, estabelecia a vontade de Deus. Aquele que em meio a quase ser crucificado, ele pediu que não acontecesse, mas ele obedeceu. É essa postura que sairemos daqui entendendo que precisamos ter. Porque vai ser através de você que os seguintes que virão, e virão, e virão, e sucederão a sua geração, também experimentarão da graça de Deus. Da graça de Deus. E essa graça está sobre nós nessa noite. O fogo do Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E a cada sim dessa noite, saiba que no mundo espiritual você está desfazendo correntes, abrindo algumas cadeias, colocando chave em algum cadeado que estava trancado e você não entendia muito bem o porquê. Eu sempre gosto de dizer que eu e a minha casa estamos quebrando um padrão geracional. Na minha geração existe histórico de alcoolismo, existe histórico de imoralidade sexual, existe histórico de traição, existe histórico de pecados que passaram realmente de geração em geração. Na vida do meu marido, o pastor Diogo, a mesma coisa nas gerações passadas. Mas eu estou aqui para te dizer em nome do Senhor Jesus, que o que foi feito lá atrás, nas gerações passadas, não vai recair sobre você. Não recairá sobre você. Porque você vai dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor.
E automaticamente as coisas começam a mudar, porque você se torna obediente a Deus. Quando você dá o seu sim a servir ao Senhor, as coisas se modificam, padrões são quebrados, e assim você vive o verdadeiro plano de Deus. Quantos aqui escutaram um dia: você é igualzinho seu pai, você é seu avô todinho, você não vai dar certo? Olha só, eu olho para você e vejo a sua avó, eu olho para você e vejo a sua irmã, eu olho para você e vejo fulano, veem todo mundo, só não veem você, só não enxergam você. Mas eu estou aqui para te dizer que você não é nenhum deles e nem será. Eu estou aqui para declarar que você será a imagem e semelhança do Senhor. Você não é quem eles falam. Eu sei o quanto isso machuca. E talvez você tenha até atitudes que lembrem essas pessoas, porque existe algo sobre você. Mas nós quebraremos a partir dessa noite. Quantas vezes você tentou largar uns vícios e sem sucesso se sentiu fracassado, fracassada? E te vem à mente, à memória, todas as pessoas que antecederam você. Mas não interessa mais o que passou. Nós vamos olhar para o que há de vir. E para Deus fazer, Ele só precisa de um coração disposto e obediente. Nós podemos mudar a história das próximas gerações através de nós. Eu posso mudar através de mim, você pode mudar através de você. Basta você entender que é a partir do seu sim, da sua obediência, para que a gente corte, para que a gente interrompa essas palavras que recaíram sobre nós, esses atos que consequências recaíram sobre nós, para que o Senhor passe a escrever uma nova história, um novo capítulo, assim como foi feito quando Jesus chegou ao mundo. Será feito porque Jesus entrou na sua vida. E quando Jesus entra na nossa vida, essa é a parte que Ele faz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é a nossa obediência. Hoje é a noite que nós vamos anular aquilo que foi feito. Que nós vamos anular aquilo que foi dito. Nós não seremos na nossa geração. Você não será na sua geração o Adão. Você será a imagem do Senhor Jesus. E através de você será derramado a graça sobre os seus que virão depois, e depois, e depois, e depois. Eu escuto muitas histórias de pessoas que falam para mim: pastora, a minha família inteira, por exemplo, é da Umbanda, ou mexia com bruxaria, ou mexia com magia negra. Eu sou a primeira pessoa que me tornei crente. Eu preciso que vocês entendam o que está sobre essa pessoa. Eu preciso que vocês entendam o que é esse mover no mundo espiritual. Pastora, o meu avô, o meu bisavô, o meu pai, todo mundo tinha problema com alcoolismo. E eu falava que eu não ia ter, porque eu sempre vi o meu pai tendo esse problema. E hoje eu luto contra isso. Hoje é a noite da sua libertação, meu irmão e minha irmã. Os meus antecedentes tinham problema com pornografia. Eles tinham. A partir de hoje nós declaramos em nome de Jesus que você não terá. Os meus antecedentes não ficam casados, pastora. Eu acho que eu não vou dar certo. Eu acho que eu não vou ter um casamento bem sucedido. Eu acho que eu não vou ter uma família linda. Eu acho que eu não vou viver isso. Talvez Deus tenha me feito para ficar sozinha, para ficar sozinho. Deus não fez ninguém para ficar sozinho. A palavra diz isso. Ele te fez para viver a plenitude da graça, para você ter uma família feliz, para você ter um negócio próspero, para você ter
toda a sua vida sem nenhum vício, sem nada que te controle, sem nada que seja pedra no seu caminho de graça, no seu caminho de transformação. Mas precisa partir de um sim. Sim, Senhor, comece em mim. Eu não aceito carregar essa carga. Eu não aceito passar isso à frente. Eu quero viver uma nova vida e eu quero que eles, através do meu sim, vivam uma nova vida. Lá em casa, quando vocês muito bem sabem, a gente sempre conta aqui para vocês, faz parte do nosso testemunho, não nascemos em berços cristãos. Em berços que nós éramos evangélicos. E muitos pecados fazem parte da nossa geração. E quando nós nos conhecemos, alguns deles faziam parte da nossa vida. E é impressionante quando Jesus entra. Ele vai tirando um por um. Um por um. E aí quando você olha, você pensa, meu Deus, eu gostava disso. Eu sentia vontade de tomar isso. Eu sentia vontade de assistir aquilo. Eu sentia vontade de estar naquele lugar, naquele ambiente. Hoje eu não sinto mais. Hoje eu não tenho mais. Porque eu verdadeiramente fui liberta. Porque eu verdadeiramente fui liberto. Esses dias eu peguei o Uber e ele estava contando para mim a história da vida dele. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ele trazia uma carga geracional de vários vícios na família dele. E ele falou assim, eu comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus. Tem 2 anos que eu estou com Jesus. Pastor, ele falou, eu leio a Bíblia todos os dias, é meu compromisso com Deus. Eu não frequento mais isso, eu não vou mais naquilo, eu não vejo mais assim. Eu sou apaixonado por Jesus, mas tem uma coisa que eu não consegui ainda largar. E eu falei para ele, o que é? E aí ele falou, o cigarro. Eu falei, mas então eu vou te falar uma coisa poderosa. Porque a Bíblia diz que nós precisamos pedir e a gente vai receber. Você vai pedir todos os dias em oração que Deus coloque nojo na sua boca. Quando você colocar o cigarro na sua boca, você vai sentir nojo. Depois você me conta se isso não vai acontecer. Ele riu e falou assim, eu acho que está faltando essa coragem aí, pastora. Eu falei, então você não quer tanto assim. E ele falou, eu acho que eu não quero tanto assim. Eu falei, o dia que você decidir ser 100% liberto de tudo aquilo que te prende ao mundo e de fato viver a plenitude com Deus, faça isso. Eu tenho certeza que Ele vai te libertar. Que você não vai sentir mais vontade, que você não vai sentir mais esse desejo e que ao colocar em um momento, você vai sentir nojo. Você não vai querer fumar. E na hora que eu saí, eu estava vindo para a igreja, inclusive era uma quarta-feira. Quando eu desci, eu falei, dei tchau para ele, falei Deus te abençoe e falei não esquece da oração. Ele riu todo encabulado e falou pode deixar. Vocês entendem que quando nós decidimos, nós vamos buscar ao Senhor, pedir ao Senhor, Ele vai nos dar. Mas é preciso pedir e decidir de todo o coração. Não é de meio coração. É preciso desejar isso. E todos aqui desejamos isso. Todos aqui desejamos viver essa graça com o Senhor. Senão não estaríamos aqui. Buscando ao Senhor. Entendendo qual é esse plano que Ele tem para nós. A mudança de vida que a gente inicia a partir do nosso sim com Jesus, ela não acontece da boca para fora, ela não vai acontecer. Essa mudança acontece através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E à medida que a gente vai pedindo, Ele vai ouvindo e nós vamos nos movendo todos os dias com obediência, assim como Jesus fez. E não com desobediência, assim como Adão fez. Hoje nós estamos fazendo Adão
sair de cena para que entre Jesus. Para que entre a graça de Jesus. Para que entre a imagem de Jesus. Para que nos assemelhamos a Jesus. E é dia, é noite de quebrarmos isso. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E enquanto eu falava, muitas coisas vieram à sua mente. Enquanto eu falava, muitas cenas vieram à sua mente. Você que viveu na sua casa cenas de horrores, cenas de violência, cenas de agressão. Você que viu na sua casa cenas provocadas pelo alcoolismo, pelas drogas. Você que viu várias mulheres da sua família desenvolverem câncer de mama e ouviu mais uma falando: porque eu preciso fazer um exame, porque a minha mãe teve, a minha avó teve. Você que ouviu várias vezes que pessoas antes de você fizeram pactos, foram em lugares que não eram do Senhor. Você que foi a esses lugares, foi levado até eles. Deus está te trazendo à mente agora, cada um deles. Cada um deles. Não é para você lembrar quem, é para você lembrar apenas o que. Porque quem fez não importa, mas o que fez é o que nós vamos lembrar agora. O que hoje te aprisiona e não te faz alcançar a vida que o Senhor tem para você. O que hoje te coloca uma bola que não consegue te deixar se movimentar. Aquela bola de aço pesada. É isso que precisa ser retirado da sua vida hoje. Deus está trazendo a sua mente. Não se distraia. Ele está trazendo a sua mente. Mantenha seus olhos fechados. Acesse essa lembrança. Peça: Senhor, me mostra. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu não permito que isso continue na minha vida. Senhor, eu não quero mais desobedecer a sua vontade. Senhor, eu não quero ser Adão, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser a sua imagem e semelhança. Eu quero fazer como o Senhor fez. Eu quero escutar a voz de Deus. E eu quero seguir o que Ele tem para mim. Eu quero acessar essa família. Eu quero acessar esse lugar próspero na minha vida financeira. Eu quero acessar esse lugar de inteligência e saúde emocional. Eu quero acessar esse lugar que vai me levar a transformar as minhas próximas gerações. Eu não quero repetir um ciclo. Eu não vou repetir um ciclo. E para isso acontecer é preciso declarar. E esse é o momento de você declarar. Bota a mão sobre a sua cabeça agora. Esse é o momento de você declarar sobre você. Você não precisa de alguém pondo a mão sobre a sua cabeça. Deus hoje está te dando essa autoridade. Coloca a mão sobre a sua cabeça e declara: Senhor, eu declaro toda quebra de depressão. Eu declaro toda quebra de qualquer pacto que foi feito espiritualmente. Eu declaro sobre a minha vida que a minha família será próspera, frutífera. Eu declaro que o meu ventre trará vida para essa terra. Eu declaro que qualquer doença hereditária não se fará presente em mim, na minha geração. Eu declaro, Senhor Jesus, que todos os vícios estão caindo por terra agora em Teu nome. O Teu nome que é forte, o Teu nome que é poderoso. Eu tenho fé, Senhor Jesus. Se os outros casamentos acabaram, o meu não vai acabar. A minha família não vai acabar. Eu não aceito ficar no pecado. Eu quero acessar a sua graça. Eu quero acessar a sua glória. Eu quero acessar os seus planos. E é a partir de hoje, Jesus. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, Jesus. E nesse momento, meu irmão e minha irmã, se você tem algo para entregar ao Senhor, essa é a hora. Entregue para Ele. Entregue para Ele aquilo que você quer se desfazer. Entregue para Ele aquilo que você quer agora tirar da sua vida.
tirar da sua vida. Aquilo que você quer agora ser liberto. Aquilo que você quer agora que o Senhor faça com você e através de você. O Senhor Jesus está colocando as mãos sobre a sua cabeça através das suas mãos agora. Nós estamos em um ambiente propício para isso, porque o Espírito Santo está aqui. Ele está pairando sobre nós e agora está sendo quebrado todas as cadeias hereditárias, espirituais, que te impediam de acessar os planos do Senhor. Não é isso que te disseram que você vai viver. Você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo. Os seus filhos não viverão aquilo que um dia disseram. Eles viverão o que o Senhor tem para eles. Transformações, vida em Deus, obediência. Para você que escutou que você era parecido com alguém e que você ainda escuta, perdoe essa pessoa e entenda que você não é o que disseram que você é. Você não é a sua avó, você não é o seu avô, você não é sua mãe, seu pai, você não é nenhum deles. Você é quem Jesus disse que você é. Você é quem Jesus disse que você é. E tudo está sendo reescrito a partir de hoje. A partir da fé que você tem no Senhor Jesus. É a partir da sua fé. É a partir da sua fé. O quanto você crê. Satanás tenta todos os dias colocar sobre a nossa cabeça e os nossos ouvidos que nós não seremos felizes, que nós não conseguiremos avançar. E nós estamos aqui para declarar que você vai avançar, que você vai prosperar, que a sua família vai romper, que o seu casamento vai ser restaurado, que você vai achar essa pessoa que você tanto pediu a Deus, porque o que foi feito lá atrás não recairá sobre você. Seja livre na presença do Espírito Santo agora. Seja livre na presença do Espírito Santo agora. Ele está curando. Ele está curando. Ele está transformando corações agora. O Senhor está tirando todas as dores, todas as dores, todas as dores, todas as dores que recaíram sobre você. Oh, soyera la rababas, cantere soyera la rababase, yera soyera la rababas, cantere soyera la rababasu, yera soyera la rababas. Aleluia, aleluia. Seja livre na presença do Espírito Santo. Seja livre. Se você tem filhos, declare sobre os seus filhos agora. Declare sobre os seus filhos. Declare sobre a vida deles. Declare sobre eles. Declare a transformação. Declare a presença de Deus. Declare a unção do sangue que foi derramado um dia na cruz por mim e por você, e que seguirá por eles. Aleluia. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída do teu
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer um ato de intercessão aqui. Eu queria pedir para Isabel, pastora Larissa, alguém ajuda a Isabel a chegar até aqui à frente. Isso, Jesus. Este culto é teu, Senhor. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem governa neste lugar. Este culto é do Senhor. Quero que a igreja fique de pé agora. Nós vamos orar pela cura da Isabel. Deus já está movimentando a cura dela. Oh, papai. Esta mulher tem servido a ti, Senhor. Essa mulher tem servido a ti, Senhor. E nós temos certeza que a tua honra e a tua glória será manifestada através do testemunho desta mulher. Estende as tuas mãos para cá. Nós vamos orar por esta mulher. Declara palavras de vida. Declara palavras de cura. Correntes estão sendo quebradas aqui. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a tua filha, Pai. A tua imagem e semelhança, aquela que vem te buscando, Pai, com fé. Nós declaramos aqui, toda a tua igreja intercedendo por ela. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos que ela viverá abundantemente todos os próximos anos da vida dela, e que essa doença não prevalecerá, porque a partir de hoje o Senhor está quebrando, limpando, que o teu Espírito Santo, Senhor, vá passando por todas as células, vá limpando cada célula desta mulher, vai passando pela corrente sanguínea, vai limpando, Senhor, porque ela é filha do Senhor, ela é do Senhor, e nós declaramos cura e libertação a esta casa. Não só ela, Pai, mas todas as gerações após ela viverão para servir ao Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, com a intercessão da tua igreja. A tua palavra diz, Pai, que a igreja intercedeu por Pedro naquela prisão e ele foi liberto. Que os teus anjos a partir de agora, Pai, libertem esta mulher desta doença. Nós declaramos cura. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. E obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem alto, bem alto. Obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Correntes estão sendo quebradas neste lugar. Curas estão sendo realizadas neste lugar. Oh Senhor, oh Senhor, alabaraça, alabaraça. Somente em ti não vou ser abalado. O Senhor está curando neste lugar. O Senhor está restaurando neste lugar. Está renovando neste lugar. Nós não poderíamos sair daqui sem uma renovação com o Senhor, sem uma restauração da nossa vida ao Senhor, sem uma entrega ao Senhor por completo, uma consagração da nossa vida por completo ao Senhor. Eu quero saber, eu quero ver você que hoje precisa se consagrar de novo ao Senhor. Você que por algum motivo se afastou da casa do Pai. Por algum motivo você se desligou do Senhor. Você viveu mais o mundo do que o Senhor. Hoje o Senhor não se importa mais com o que você fez. Desde que você botou o pé neste lugar, a graça e a misericórdia do Senhor te alcançaram. A graça e a misericórdia do Senhor te alcançaram nesta noite. Mas é preciso um posicionamento. É preciso uma decisão. Eu quero você que está no seu lugar hoje, que quer voltar aos caminhos do Senhor, que quer voltar a sentir novamente mais esse Espírito Santo do Senhor. Eu quero que você levante a mão no seu lugar bem alto, que eu quero orar por você. Você que quer voltar à casa do Pai hoje, levanta a sua mão, isso, levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou sua mão, vem correndo aqui no altar, que nós vamos orar por você. Vem correndo aqui no altar, isso. Vem que nós queremos orar pela sua vida. Se tiver cura, nós vamos trazer a palavra de Jesus para curar, para libertar. Vem para o altar. Vem restaurar a sua vida no Senhor. Isso. Pode aplaudir o Senhor bem alto. Leva-me ao lugar. Os pastores podem orar aqui. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde somos
diga o que Ele fez, diga o que Ele fez. Diga, me enxergou, vai. Me enxergou na... Transformou minha tristeza, testemunha, vai. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza e mudou. Oh, me vestiu com roupas novas. Pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu Pai e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. E Ele, por Ele, a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Levanta a mão e diga: e Ele virá. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz e consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. A igreja declara, vai. E Ele, por Ele, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. E Ele, diga por Ele, oh, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Esse louvor declara que perder tudo é tudo aquilo que a nossa carne gosta, sabe? Nós estamos perdendo tudo com amor e alegria. Porque o que a nossa carne chama, muitas vezes não é o que o Senhor nos chama. Então, quando você declara esse louvor, é uma verdadeira adoração. Nós perdemos tudo. Deixamos ir tudo que não é dele. É o que exatamente está acontecendo na vida dessas pessoas aqui hoje. Eles estão perdendo tudo que a carne deseja, e o Senhor refazerá tudo de novo. Aleluia. Assim como Ele tem feito na sua vida, assim como Ele já fez e assim como Ele ainda vai fazer. Porque como nós estamos nesse mundo, nós lutamos contra isso todos os dias. E é necessário que a gente se lembre desse ato aqui todos os dias, porque todos os dias nós aceitamos Jesus na nossa vida. Todos os dias quando acordamos é preciso dizer: Senhor, eu te aceito. Eu te aceito. Ande comigo hoje. Vem, Espírito Santo, eu te convido. Assim como você fez quando aceitou Jesus, e assim como eles estão fazendo hoje, todos os dias. É preciso abrir essa legalidade para Jesus agir, para o Espírito Santo de Deus agir. Todos os dias. Não é somente no culto, não é somente em um único momento, são todos os dias, 24 horas. Precisamos andar com o Senhor. Reconheça Jesus todos os dias. Aleluia. Na sua vida. Vamos Aleluia. Reconhecer o Senhor Jesus. Você que veio aqui aceitar Jesus,
Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e feche seus olhos. A igreja pode também fazer. Você que está aí, que está com o coração queimando, sentindo que era para estar aqui, ainda dá tempo. Você que quer resgatar, restaurar sua vida com Jesus. A Bíblia diz que se reconhecermos Jesus diante dos homens, Ele nos reconhecerá diante do Pai. Aleluia. Você que está aí, que está com o coração queimando para reconhecer Jesus diante dos homens, pode vir que ainda dá tempo. Existem pessoas, ou apenas uma pessoa, que acredita que reconhecer Jesus do seu próprio lugar é o que já vale. O Senhor está te convidando a se apresentar aqui no altar. Pode vir. Você sabe quem é você? Ele está te chamando. É aqui pode no aplaudir altar. o Senhor Jesus. É aqui no altar. O seu lugar é aqui no altar. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Aleluia. Aleluia. A igreja pode estender as mãos para cá. Há uma batalha espiritual aqui. Vidas estão sendo restauradas neste altar. Correntes foram quebradas hoje. Você que está aqui na frente vai repetir comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te reconheço como o meu único, verdadeiro e soberano Salvador. Perdoa os meus pecados. Coloca o meu nome no livro da vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Para nunca mais sair. Que a partir de hoje não seja mais as minhas vontades, mas seja apenas as tuas vontades. Que o Senhor me dê discernimento, entendimento e sabedoria para seguir nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas essas vidas restauradas no altar. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eu declaro para todo o céu ouvir, para toda a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que essas vidas nunca mais serão as mesmas longe de ti. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor e fazer festa.